Olá, aqui é a Thaís Petrov e hoje eu tô aqui com a Viviane Laudelino Vieira. Ela é nutricionista, consultora de amamentação e é da empresa Maternidade Sem Neura. E hoje a gente vai conversar a respeito de uma questão que muitas mães se colocam, muitas mães muitas vezes esbarram, que é: será que eu tenho pouco leite? Ou será que o meu leite é ralo? Quantas vezes a gente já ouviu de outras mães, né, que pediatras disseram para elas que elas precisariam entrar com suplementação ou que precisariam, na verdade, entrar com algum complemento porque o bebê não estava ganhando peso e dizendo que o leite da mãe não era suficiente. Então esse é o tema que a gente vai falar hoje. Oi, Viviane, como é que você tá? Oi, tudo bom, Thaís? Tudo ótimo. Então, como é que é isso? Existe realmente pouco leite ou leite ralo? Vamos desmembrar, então. Primeiro, o leite ralo, né? O leite fraco. Isso é um grande mito. A gente sabe que a composição do leite humano, ele é específico para aquele bebê. Então, o leite que você produz é específico para o seu filho, o que eu produzo é para minha filha. A gente sabe que em situações até de desnutrição mais acentuada, de mulheres da África com níveis de pobreza, elas produzem leite de uma forma adequada, com uma composição adequada para satisfazer as necessidades nutricionais dos seus filhos. Então, você ter um leite materno com uma composição nutricional inadequada, que seja fraca, com pouca proteína, pouca energia... Isso não existe. Isso não existe. O que uma mulher precisa tomar cuidado é que, às vezes, principalmente aquelas que têm uma quantidade muito grande de leite que é produzido, olha só que coisa até contraditória, o bebê mama só um pouco o leite inicial, que é um leite que acaba tendo mais açúcar, mais carboidratos e menos gordura. E aí, até quando a gente espreme o seio, vê que o leitinho inicial ele é um pouco mais clarinho. Fininho. E quando você vai ver aquele do final da mamada, ele é mais concentrado, ele é um branco mais grosso. Então você vê essa diferença. E aí o que pode acontecer é isso, que o bebê não consegue chegar ao leite do final da mamada e não vai chegar um leite que vai ter mais gordura, mas não significa que a mulher tem um leite que seja inadequado. Eu só precisa tomar cuidado com a técnica de amamentação. Às vezes você precisa ordenhar um pouquinho para ter essa sintonia, principalmente quando o bebê é muito novinho, recém-nascido, para que ele consiga dar conta de mamar todas as fases do leite que a mãe produz. Então isso que dizem muitas vezes, eles têm que pôr no peito e pôr no outro e ficar alternando, correndo de um pro outro, às vezes na verdade mais atrapalha do que ajuda, então. Isso, porque conforme o bebê vai mamando, você vai produzindo mais leite. Então se a mulher dá um pouquinho de um, dá um pouquinho de outro, o bebê mamou só superficialmente o leite de cada mama e aí não atingiu a necessidade que ele precisa e, por outro lado, não esvaziou o peito. E não esvaziar o peito aí leva aquele outro problema também, que é de você ter um leite suficiente. Tá. Então a mulher que tem essa prática de colocar tempos de mamadas, então 5 minutos, 10, 20 minutos, não necessariamente é o tempo do bebê que ele precisa para esvaziar o peito. E se ele não esvaziou o peito, eu não tenho reflexo para produzir mais leite para a próxima mamada. E aí eu posso ter uma diminuição de quantidade de produção de leite, mas por uma prática que eu fiz errada. Então você pode ter uma produção insuficiente de leite, mas por práticas erradas. E não por causa da mãe. E a grande maioria dos casos não é por causa de problemas físicos da mãe. A gente sabe que uma minoria de 2% das mulheres vão ter algum problema de produção de leite. Às vezes por conta de uma cirurgia mal sucedida nas mamas, alguma coisa nesse sentido, que leva a uma produção insuficiente de leite. Mas a gente sabe até que mulheres que nem tiveram os filhos conseguem produzir leite materno. Sim. Então, nosso corpo é muito sábio e ele consegue se ajustar, porque a sucção, a livre demanda é que faz com que a gente produza o leite de uma forma adequada. Então isso de determinar horários de mamadas ou determinar, na verdade, o tempo de mamada, na verdade, é muito mais prejudicial do que, na verdade, ajuda. As duas coisas juntas. Então você padronizar o tempo de mamada e colocar intervalos, então aquele mito, aquela expectativa falsa que a gente tem, que o bebê mama de 3 em 3 horas, isso você diminui muito a chance de você ter uma amamentação bem sucedida. E aí o que é o bem sucedido? É mantido exclusivamente até o 6º mês e depois
até pelo menos os 2 anos de vida da criança. Tá. É como, na verdade, se a gente dissesse para um adulto que ele tem que almoçar sempre no mesmo horário e ter fome naquele horário, né? E que ele tem que comer em tanto tempo. Quanto a gente, às vezes, acaba fazendo isso por conta da rotina corrida que a gente tem, mas o quanto é desconfortável e a gente não tem fome em X horas, de 3 em 3 horas, né? Ou consegue comer correndo em tanto tempo. É uma coisa que acaba sendo muito mais não natural e desconfortável do que algo natural. E a gente tá falando de um recém-nascido que tá se acostumando aqui no mundo. Isso, né? e até tem uma padronização dessa perspectiva do que o adulto faz. Então o adulto come ali em torno de 3 em 3 horas, até um pouco mais, ele aguenta numa boa. Mas para um recém-nascido, para um bebê ali até o 3º mês, até mais do que isso, uma amamentação vai muito mais do que só saciar a fome. E a digestão do leite materno não dá para ser comparada com a digestão de um prato com arroz, feijão, carne, verduras, legumes, uma fruta. Ela tem uma digestão que é muito mais simples, porque o organismo do bebê, ele também é muito mais simples na hora de funcionar. Então ele precisa de um alimento que ele tenha uma digestão extremamente rápida, seja processado rapidamente, que não gere tantos metabólitos. Então por isso que as fezes do bebê são diferentes das fezes de uma pessoa adulta e que vai ser absorvido rapidamente. Então ele vai demandar dessa mamada mais vezes, mas também a gente não pode esquecer que a amamentação vai muito mais do que só nutrir. Então o bebê mama porque ele precisa do calor da mãe, porque ele precisa de segurança, porque ele precisa de ajuda para pegar no sono, e tudo isso é natural e vai ajudando na produção do leite materno também. Então quando a gente começa a colocar algumas regras de vamos deixar o bebê dormir no berço, ele chorar um pouquinho, porque senão ele vai ficar viciado com o colo, não pode ficar mamando toda hora que ele quer, na verdade a gente está prejudicando e não ajudando essa criança. E só mais uma coisa, Viviane, e no caso de mães, você estava falando de caso de mães que tem muito leite, e no caso de mães que acham ou que tem pouco leite, como é que funciona isso? O que ajuda? Tem vários pontos que precisam ser observados. O primeiro ponto é observar a pega. Então, uma mulher que às vezes não está praticando a pega corretamente com o seu bebê, pode ter uma dificuldade de retirada do leite, então o bebê não vai conseguir sugar o leite da forma adequada, por mais que às vezes ele fique 20, 30 minutos, não largue o peito, mas ele não está conseguindo extrair o leite, e aí não vai produzir o estímulo adequado para ela ter mais leite para as próximas mamadas. Então o primeiro ponto é corrigir a pega. Tá. E o outro ponto é amamentar sob livre demanda. Então é ficar com o bebê realmente no colo, coloca no sling, fica com ele sentado no sofá. A gente está falando do recém-nascido mesmo, aquele bebê nos primeiros meses de vida. Então que a mulher, a gente espera que esteja realmente mais dedicada a ele, não precise mais trabalhar, não precisa ainda trabalhar fora de casa. Então fica com ele no colo, deixa ele em contato pele a pele a maior parte do tempo possível. Se você quiser, durma com seu bebê, isso não é problema nenhum, porque quanto mais ele sugar, mais você vai produzir o leite. E não fique preocupada, porque se o bebê chora, quando ele te larga, se ele quer mamar de pouco em pouco tempo, não necessariamente você está com problema de produção de leite materno, é só uma característica do seu bebê que ele está aprendendo a entrar em contato com o mundo, ele não conhece nada além do que a própria mãe, então por isso que ele estranha outros ambientes sem a mãe também, outros cheiros, outras feições, outros sons, então ele precisa da mãe dessa forma. Para acalmá-lo. Para acalmá-lo. E amamentar durante a noite. Então nosso pico de produção de prolactina, que é um dos hormônios que é um hormônio que ajuda a produzir o leite materno, ele é no período da noite. E uma das práticas que a gente mais ouve é ou do pediatra, do profissional da saúde, para ajudar a mãe a descansar. Para deixar o bebê longe, dormindo no berço. Tirar as mamadas noturnas. Então oferece um complemento no horário da noite, porque a mãe descansada poderia cuidar melhor. Com certeza, uma mãe descansada cuida melhor do seu filho. Mas aí a gente tem a questão de suporte, né? De ter a rede de apoio e não de tirar do peito à noite. Mas aí se você tira do peito, você vai produzir menos leite. E aí você acaba aumentando a insegurança da mulher e aumentando o desgaste dela por outro lado. Tá. Ok, muito obrigada, Viviane. Bom, conversei então aqui hoje com a Viviane Laudelino Vieira. Como eu disse, ela é consultora de amamentação e nutricionista e do Maternidade Sem Neura. Se você tiver comentários, dúvidas, enfim, qualquer coisa, coloca aqui abaixo do texto
do vídeo. E nós teremos o maior prazer em responder e, quem sabe, fazer alguns outros vídeos. Se você quiser sugerir algum título, algum tema, a gente vai ter o maior prazer em responder para você e de fazer algum outro vídeo. Nos vemos então num próximo momento. Até! Tchau, tchau!